Eu fui comprado e levado para a fazenda Boa Esperança. E logo que cheguei, fui apresentado a Sinhá, esposa do patrão. Ele me levou para conhecê-la pela orelha, como se leva um bezerro recém-nascido. Olhe, Justina, o que comprei no mercado, disse ele, me apresentando a sua esposa. Que lindo escravo! Olha, ele tem dentes perfeitos. Pagaste quanto por esse negrinho? Não foi caro, ele é muito jovem, deve ter uns 11, 13 anos. E para que servirá esse menino? Ele vai crescer e será útil na plantação de café, mulher. Por ora, vamos utilizá-lo onde, Francisco? Onde você quiser. Está bem, disse Justina, me levando para a cozinha pela orelha. Ela dizia que negro bom é negro que aguenta um bom puxão de orelha sem reclamar. Eu me senti como um animal nas mãos daquelas pessoas. Eu chorava por dentro de saudade dos meus pais, irmãos e familiares. Fui criado na senzala pelo negro Tião e outros negros que muito me ensinaram. Meu nome nesta encarnação foi Benedito. Após me entregar a negra Luzia, que cuidou de mim com muito carinho, me banhando e me dando de comer, Justina pediu que eu ficasse à sua disposição para pequenas tarefas do lar. No começo, eu brincava com as outras crianças e fazia pequenas tarefas como debulhar milho, regar a horta, carregar água para os afazeres da casa principal, lavar tapetes, enfim. Eu tinha uma vida boa. Sinhá Bela, a filha do patrão, era mais ou menos da minha idade. Na verdade, eu nunca soube direito quantos anos ela tinha, mas crescemos juntos. Ela gostava de brincar comigo escondido dos pais, pois era proibido que ela se misturasse aos negros. Havia uma outra negra chamada Teresa. Era ela quem fazia os remédios para todos nós. Profunda conhecedora das ervas, vó Teresa preparava desde chá até pomada para mordida de cobra. Ela se sentava no fundo da senzala e ficava por horas me explicando o poder das ervas. Toda vez que ela ia colhê-las, ela fazia questão de me levar. Ela dizia: Benedito, vou fazer de você um velho feiticeiro. E assim fizemos durante alguns anos. Você aprendeu a fazer remédios? Todos os que você possa imaginar. Tínhamos remédio para tudo, desde uma simples torção no pé até as feridas mais terríveis, até mordida de cobra ou de escorpião. E o que aconteceu? Um dia, Sinhá Bela ficou muito doente. O patrão mandou vir da cidade um médico. Ele examinou Sinhá e passou para ela alguns comprimidos que ele mesmo fazia e vendia. Eu gostava muito de Sinhá, ela era muito boa para nós. Os patrões não sabiam que nós fabricávamos magia naquela senzala. Que tipo de magia vocês faziam? Todas as que você possa imaginar. Porque éramos tão bem tratados pelos nossos senhores? Magia, amigo. Magia. Nós fazíamos encanto e colocávamos esse pó de encanto no jantar da família 2 vezes por semana. E para que servia isso? Para que eles dormissem em sono profundo. Assim, realizávamos nosso culto aos orixás e nossos rituais sem sermos perturbados e descobertos, é claro. Que maldade! Não era maldade, era nossa expressão. Era através do culto às divindades que mantínhamos a paz entre todos, entende? Não faziam mal? Não. Era uma poção que chamávamos de pó do sono. Um pouco no arroz e tudo estava resolvido. E o que deu errado então? Sinhá não melhorou com os remédios. O patrão então mandou novamente chamar o médico. Ele veio? Sim, veio e resolveu dormir aquelas noites na fazenda para acompanhar bem de perto os sintomas de Sinhá. Segundo ele, ela precisava ser observada durante o sono. Ela tinha muita febre à noite. Já sei. Ele descobriu o remedinho de vocês, o tal pó do sono. Sim, ele não comia arroz. Fomos descobertos. Imagino o que deu. Quando fomos descobertos, o patrão reuniu todos os negros na senzala, chamou um a um perguntando do tal pó. Todos ficaram calados. Os que não falavam nada eram levados para a chibata. Éramos amarrados ao tronco e levávamos muitas chibatadas. Todos? Ele não aliviou nem mesmo as crianças. Alguém falou, então? Não. Todos apanharam quietos,
até que ele pegou a nega Luzia e a amarrou no tronco. Nega Luzia não ia aguentar sequer uma chibatada. Ela era bem velha, e eu já tinha os meus 26 anos, era forte, não trabalhava na lavoura, estava mais preparado para apanhar no lugar dela. O que você fez então? Eu me atirei na frente do Nelson, o capataz, e falei que quem produzia o pó era eu. Para surpresa de todos, o castigo parou naquela hora. O patrão mandou me amarrar no tronco e me dar 50 chibatadas. Proibiu todos os negros de saírem da senzala por 7 dias. 7 dias sem água e sem comida. Aqueles que sobrevivessem poderiam voltar a trabalhar e comer. Os que não sobrevivessem seriam dados de comida aos urubus. E você? Levei as 50 chibatadas e sobrevivi. Mas a maioria não sobreviveu. Morreram muitos dos que eu amava naquele lugar. E a nega Luzia? Foi a primeira a morrer. Ela tinha uma poção que ela chamava de poção do final. Ela me dizia que se um dia algo desse muito errado na vida da nossa gente, ela tomaria aquela poção e nos deixaria. Foi a nega Teresa quem preparou a dose final. Haviam alguns mistérios que eles não partilhavam comigo. E o que aconteceu? Ela morreu na mesma noite. Além dela, morreram o negro Tião, que eu tinha como um pai, a negra Maria e mais 6 crianças que morreram de sede. O negro Justino se enforcou vendo seus filhos morrerem e eu não pude fazer nada. A negra Sebastiana também tomou a poção do fim. Quantos morreram? Muitos. Alguns conseguiram escapar fugindo durante a noite. Mas eles foram alcançados e mortos pelo Nelson, o terrível homem que tanto nos fazia mal. E o que aconteceu depois? Sim, a Bela não ficou boa. Ela piorava a cada dia que passava. Aquela fazenda não era mais a fazenda mais bonita daquela região. Ela começou a ficar escura, feia. As plantas já não tinham mais sinal de vida. Parece que o anjo da morte chegou para todos naquele lugar. Passou a ser um lugar maldito. Parecia que havia caído sobre nós uma grande maldição. Mas o que realmente houve? Houve é que nós tínhamos muitas poções, muitas magias enterradas naquele lugar. Trouxemos isso da África, onde cultuávamos nossos orixás. Os brancos, quando descobriram nossas firmezas e os nossos assentamentos, começaram a desenterrá-las e ateavam fogo em nossos fundamentos religiosos. Isso fez cair sobre aquela fazenda uma maldição. E você fez o quê? Eu não podia fazer nada. Eu fiquei 15 dias preso ao tronco após as 50 chibatadas. Só sobrevivi porque o tempo me ajudou. Eu bebia água de chuva e comia os insetos que teimavam em grudar em meu corpo fedorento durante a noite. Algumas vezes, a negra Teresa me levava uma poção que me dava muita força e energia. Assim sobrevivi aqueles dias. Meu Deus! Após os 15 dias, um negro de nome Jorge me soltou sem que o Nelson visse. Quando ele chegou e me viu caído ao chão, ele achou que eu realmente não sobreviveria. Mas nós tínhamos um esconderijo onde guardávamos as poções de cura. E eu comecei a tomar todos os dias a poção da vida de vó Teresa. Jorge pegou para mim um pote que eu mandei buscar nas coisas de Teresa. Passei a pomada em todo o meu corpo. Então as feridas cicatrizaram e eu me recuperei em poucos dias. Sinhá ainda estava viva. Eu gostava muito dela. E o Jorge? Voltou para outra senzala. Lá haviam mais de 3 senzalas. A fazenda era de produção de café. Haviam muitos negros naquele lugar. Mais de 100, se não me engano. Depois que eu me recuperei, fui até o quarto de Sinhá Bela em uma noite. Mal a reconheci, na verdade. Ela não tinha doença. Haviam espíritos malignos tomando conta daquele frágil corpo de menina-mulher. Ela era possuída. Magra e muito doente. Ela mal conseguia respirar. Então não adiantavam as pomadas, os remédios, as poções. Nada iria adiantar. Só magia poderia salvar aquela menina. Eu vi os olhos da besta quando entrei no quarto escuro da Sinhá. E o que você fez? Eu já era um profundo conhecedor das magias de cura, mas eu não entendia nada de magia possessiva
obsessão, essas coisas. Eu não sabia como lidar com esses espíritos. A negra Teresa não havia me ensinado a afastar esses espíritos. Na verdade, eu acho que ela não sabia esse mistério. Então não teve saída? Teve. Pior que teve. Eu sabia de um negro chamado Cipriano. Ele vivia em uma outra propriedade um pouco distante dali. Diziam os negros que Cipriano era o melhor feiticeiro daquela região. Diziam que ele era capaz de colocar o diabo para dormir. Tamanho era seu conhecimento e poder místico. O que você fez então? Em uma noite fria de inverno, eu fugi da senzala em direção às terras onde vivia Cipriano. Você o achou? Depois de 3 dias de caminhada na mata, finalmente eu cheguei à fazenda Santa Bárbara. Sorrateiramente, me misturei aos negros do cafezal. Os capatazes nem me perceberam. Trabalhei durante 2 dias até ser levado para a senzala. Lá era assim. Você ficava 2 dias no cafezal trabalhando e era levado no 3º dia para descansar na senzala. Trabalhávamos 2 e descansávamos 1. Foi quando eu vi o maior negro da minha vida. Maior? Como assim? Cipriano parecia ter uns 2 metros de altura. Era um negro forte, muito alto. E ele fazia o que naquela fazenda? Era ele quem cuidava de todo o pessoal. Um negro capataz? Incrível isso, né? Mas ele era tão poderoso que encantou os seus patrões, que o transformaram em capataz. Tinha uma boa vida, profundo conhecedor de magia, todos trabalhavam e eram muito felizes naquela fazenda. Caramba! Poderoso mesmo, Cipriano. Coloca poderoso nisso. Ele era o único negro escravo que tinha 3 esposas na senzala. Tinha quarto próprio, cozinha própria e muitas outras coisas. Cipriano nunca precisou brigar com ninguém. Ele fazia magias. Magia para tudo. Magia para manter a paz, magia para dominar os patrões, magia para obter tudo o que ele queria. Que linda história, Elias. E você falou com ele sobre Sinhá? Sim, quando consegui ser atendido por ele. O que ele disse? Disse que me ajudaria só pelo fato de eu ter me infiltrado em seu grupo e não ter sido descoberto. Ele achou aquilo fantástico. Como um negro jovem como eu, chego em suas terras, me infiltro entre seus negros e não sou descoberto. Nem a poderosa magia dele o fez perceber a minha presença. O que ele fez? Ele me deu um pó, uma magia para que eu pudesse espalhar no quarto de Sinhabela. Ele me ensinou umas rezas, uns preceitos que eu deveria fazer e praticar o ritual da purificação no quarto de Sinhá. Eu deveria soprar aquele pó em suas narinas enquanto ela estivesse dormindo. Você conseguiu? Sim. Após alguns dias, eu voltei, fiz todo o ritual durante a madrugada. Eu soprei o pó em Sinhabela. E ela ficou boa? Isso eu não sei. Como assim? Você disse que sim ainda há pouco? Ao chegar à fazenda, logo me misturei aos outros escravos. Esperei o momento certo para ajudar Sinhá. Passaram alguns dias até que eu conseguisse ter acesso ao quarto dela. Foi Justina, a esposa de meu patrão, quem me ajudou. Afinal, eles já haviam tentado de tudo, e nada tirava Sinhá daquele estado. Falei com ela sobre Cipriano, que ela já tinha ouvido falar. Ela então me ajudou a cuidar de Sinhá. No dia em que estava tudo acertado para o ritual de purificação, ficamos esperando o patrão dormir. Justina o levou para a cama, mas o que não sabíamos é que o nosso plano havia sido descoberto. Um negro de nome Antônio tinha ouvido a nossa conversa na cozinha e contou para o patrão. E aí? Tudo correu normal. Francisco, meu patrão, era um homem muito mau, mas ele já não sabia mais o que fazer para salvar a sua única filha. Então, ele resolveu esperar eu fazer todo o ritual para, ao final, me prender. Ele apostaria em minha magia, mas queria o meu castigo. E você fez o ritual? Sim, fiz tudo direitinho. Acendi as velas, rezei Sinhá com folhas de goiabeira nas mãos, cruzei todo o quarto, espalhei o pó em todos os cantos e soprei em suas narinas. Foi um momento mágico para mim, pois fiquei bem pertinho de seu rosto
e vi o quanto Sinhá era bonita e cheirosa. No final, como me mandou Cipriano, pedi a Justina que me esfregasse em todo o corpo de Sinhá uma pomada que ele me deu. E o que aconteceu depois? Quando cheguei na senzala, estavam lá, me esperando, Nelson e o patrão Francisco. Ele ordenou que eu fosse levado naquela hora mesmo, no frio. Ordenou que fosse retirada toda a minha roupa e que eu levasse quantas chicotadas fossem suficientes para me matar. Eles te mataram? Sim. Morri naquele tronco sem saber se curei Sinhá. Mas por que você me respondeu que curou ela? Porque eu acredito em magia. A fé é capaz de muitas coisas, Elias. Mas, e depois? Acordei em um lugar muito parecido com esse aqui. Reencontrei a negra Luzia e ela cuidou novamente de mim, ela e o negro Tião. E depois? Depois me ofereceram uma outra vida. Outra vida? Sim, me ofereceram encarnar como médico. E você aceitou? Sim, eu precisava expurgar a minha vida como cacique. Essa você também vai me contar? Sim, é essa que vou te contar agora. Tens muitas histórias, Elias. Todos nós temos muitas histórias, Lucas. Eu sei. E como sei? Alguns têm lindas histórias para contar. Outros, nem tanto. Não é, Lucas? São essas as suas histórias, Elias? São essas as purgatórias. Como sabes, já tivemos muitas vidas. E tudo aquilo que adquirimos nas vidas sucessivas montam em nós um patrimônio espiritual, uma construção eterna. Alguns juntam tesouros, outros desgraças. Há ainda aqueles que acham que nossos tesouros são as conquistas materiais, infelizmente. Esses estão povoando nesse momento o umbral. Livre-arbítrio, Elias. Livre-arbítrio. Isso mesmo. Somos e seremos sempre livres. Aposto que você aprendeu tudo isso no Espiritismo. O Espiritismo é uma escola da alma. Ele edifica o ser maior que há dentro de cada um de nós. Se não fosse o Espiritismo, nem sei o que seria de mim. Eu aprendi muita coisa nos encontros espíritas, aprendi coisas muito boas, mas, infelizmente, aprendi coisas ruins também. Como assim, Elias? Ah, Lucas, como é bom o convívio com os irmãos caridosos. Como é bom poder ajudar os que sofrem. Como é bom alimentar os famintos, iluminar os que andam em trevas e abraçar os que se sentem sozinhos. Aprendi muita coisa boa no Espiritismo. Fui um dos palestrantes mais famosos dessa doutrina. Eu me deslocava todos os fins de semana para pregar o Evangelho vivo de Jesus a tantos corações aflitos, quantas almas ajudei, quantos abraços sinceros recebi, quantos olhinhos vi brilhar em minha frente quando pregava. Era muito bom ser espírita. Por alguns minutos, Elias fica em silêncio. Lucas, ao seu lado, permanece calado, esperando o momento certo para prosseguirem com aquela conversa. Sabe, Lucas, queres saber quem és? Ganhe o poder. O que houve, Elias? Quando a fama veio junto com minhas pregações, quando a direção da casa espírita caiu no meu colo com a morte de meus pais, quando eu vi que uma multidão de pessoas vinha de lugares distantes só para ouvir minhas palavras, o ego e a soberba invadiram o meu ser. O poder é arma perigosa da alma. Passei a escrever livros doutrinários e viajava por todo o país para divulgar aquilo que eu acreditava ser espiritismo. Humilhei muita gente. Tratei mal quem queria o meu bem, pois eu achava que o espiritismo tinha que ser do meu jeito, e não do jeito que Jesus falava em meu coração. Não fique assim, Elias. Beba mais um pouco de água, diz Lucas, lhe oferecendo novamente o cantil. Elias bebe novamente muita água. Está com sede? Tenho aqui a mesma sede que tinha quando estava amarrado àquele tronco naquela fazenda em meus últimos segundos de vida. Sofres aqui, Elias? Olhe para mim. O que achas? Estás muito ruim mesmo. Isso é o que sobrou de uma encarnação suicida. O que tens vontade de fazer?
Eu tenho muitas coisas que gostaria de fazer, mas estou preso a esse lugar. Todas as vezes que tentei sair daqui, confesso, não achei o caminho. Eu cheguei aqui pela estrada ao sul. Foi fácil te encontrar. Não passo por lá. Há uns homens